Olá, estamos de volta para continuarmos com o nosso bate-papo literário e hoje eu tenho a honra de receber a poetisa Patrícia Bettiol. Sem dúvida, a literatura é uma maneira de nos conectarmos com o mundo e falar um outro idioma torna essa conexão ainda mais fácil e prazerosa. Quer ser cidadão do mundo? No IASES você tem aulas dinâmicas, utiliza a tecnologia na medida certa e aprende com professores especializados. Inglês a partir de 3 anos de idade. Quer aprender inglês, espanhol, italiano ou francês? Está esperando o quê? Vá logo para a escola que faz você se conectar com o mundo. Vá para o IASES. Então, Patrícia, vamos continuar então com o nosso bate-papo. E a minha segunda pergunta é a seguinte. Você no livro abre a sua alma, né? Revelando seus sentimentos mais profundos e sinceros. Ou seja, de uma certa forma, você expõe os seus sentimentos e nos seus poemas, né? Essa é a sua maneira de assimilar o mundo, de gritar o que você sente, enfim? Certamente que sim, né? Certamente quando a gente escreve, a gente fica desnuda mesmo. Eu me sinto desnuda, porque eu realmente retrato o que eu sinto. Eu consigo, eu posso falar de mim, de outros eu não posso falar, claro. mas eu escrevo aquilo que me toca, aquilo que passa, que perpassa pela minha vida, olhares, vivências, aquilo que me chama a atenção. Então, isso realmente, e aí desta maneira a gente fica realmente bem exposta e bem desnuda. E realmente é isso aí. Muito bacana. E Fernando Pessoa escreveu: o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a sentir que é dor, a dor que deveras sente. Você acha que a angústia ou a dor te ajudam a criar? Eu acho que sim. Eu acho que todas as minhas angústias, as minhas dores, tudo o que passou, né, na minha vida, o que se passou, o que eu vejo, as minhas vivências, sim, com certeza, me ajudam não, me inspiram, né, me inspiram a escrever. Em determinados momentos isso vem à tona, porque a minha forma de escrever é muito pela inspiração, né? Já que é uma alma poética, uma forma poética de colocar as coisas. Então, não é quando eu quero, não. É quando aquilo vem, sabe? Então, muitas vezes é muito interessante, porque eu até estou deitada ou fazendo alguma coisa e, de repente, vem aquele momento que vem aquele desejo realmente de escrever, de colocar aquilo ali no papel. Então, sim, eu respondo que sim. Você sabe que a escritora Lígia Fagundes Telles, ela tinha vergonha de dizer que tinha vocação para a escrita, que achava que estava sendo um pouquinho arrogante, né? Mas vocação vem do latim vocare, né? Que é o chamado. Então, eu acho que é bem esse chamado, né? Exatamente, exatamente. É chamada a colocar aquilo no papel. Perfeito, Renata, né? Perfeita a tua colocação. É assim que eu sinto, como eu te digo, né? Hoje, inclusive, eu estava vendo que aconteceu esse acidente com a morte de tantos jogadores lá do Chapecoense que nos deixa tão entristecidos, né? E, de repente, me surgiu aquele desejo de escrever algo assim. Então, é uma coisa meio que incontrolável, que em determinado momento aquilo vem e explode e você tem que colocar aquilo no papel. Para mim, é assim que funciona. Em 1980, o escritor Zueni Ventura entrevistou o Carlos Drummond, nosso querido poeta, né, para a revista Veja, e o perguntou: como você se vê como poeta? E essa é a pergunta que eu faço para ti: como é que você se vê como poeta? Então, é muito uma pergunta difícil, né? Eu, na verdade, o que eu posso te dizer assim é que eu gosto muito de escrever e há muito tempo. E a minha forma de escrever é uma forma poetizada. É a forma como eu me coloco melhor. Talvez até me coloque de outras maneiras também. Certo. Mas a forma poetizada é onde eu me consigo colocar melhor. Então, o que eu coloco é que, assim, acho que a minha obra é uma obra pequena, né? Claro que a gente quer que tenha uma extensão, né? Que ela seja abrangente, mas acho que a minha obra pode falar melhor por mim, né? Com certeza, está tudo lá, né? Está tudo lá. No livro. Ô, Patrícia, no seu poema Retratos de Infância, que é muito lindo, você faz um caminho de volta ao tempo, né? Como é que foi a sua infância? Quem te influenciou a gostar de ler? Quem te influenciou a gostar de escrever?
Então, minha infância foi uma infância muito linda e muito feliz, assim. Eu morei até os 6 anos de idade num lugar muito pequenininho, no interior, que se chama São Pedro, que é um lugar próximo à cidade de Uruçanga, onde realmente eu nasci. E então eu tive uma infância, assim, com o pé na terra, com muitas árvores frutíferas, subindo em árvore. Família italiana, né? Sim, família italiana, com bastante gente. Naquele tempo tinha o nono e a nona juntos. O meu nono, ao lado de nossa casa, ele tinha uma loja de secos e molhados, que na época eles assim chamavam. Ele ali vendia banha, ele ali vendia carne de porco, vendia de um tudo, tecido, balinhas, que muitas vezes eu sorrateiramente ia lá roubar uma balinha porque ele não nos dava. Então, eu tive uma infância assim realmente muito, muito gostosa, assim, acompanhada atrás de nossa casa, bem assim no alto, lá atrás, tinha assim um riacho, de vez em quando o meu pai, eu acompanhava lá. Tinha também um trem, que era o que trazia as mercadorias para o meu avô, que passava em frente da nossa casa. E esse trem, assim, para mim, quando ele apitava, que estava chegando, era um barulho assustador. Então, eu ficava muito amedrontada com aquele barulho. Quando eu tapava meus ouvidos, quando ouvia que o trem ia chegando, né? Mas todos esses ruídos, eles ficaram na minha cabeça, na minha mente, e aí realmente, num dado momento, eles desembocaram na minha memória afetiva, nas minhas reminiscências, e eles desembocaram nesse poema Retrato da Infância, né? Uhum. Que realmente retrata exatamente como foi a minha infância. Ô Patrícia, e quem foi que te incentivou a gostar de ler, escrever, então, enfim? Na verdade, sempre gostei de escrever desde muito nova, né? No tempo assim de jovenzinha, adolescente, tinha um caderno com pensamentos, com frases, com coisas que eu gostava e que eu ali inseria, coisas que eu escrevia, e há algum tempo atrás eu achei esse caderno, mas realmente, depois a vida ficou atribulada, né? A gente casei, tive meus filhos trabalhando. Então, não havia tanto, né? Sim, as prioridades. Não havia tanto tempo para isto, né? Então, depois que eu não estava mais trabalhando, realmente brotou dentro de mim um desejo de escrever, né? Isso há quanto tempo, Patrícia? Olha, para te precisar, eu escrevo há um tempinho, mas assim, de uns 5 anos para cá é que realmente eu estou dando mais vazão a isso, né? De uns 5 anos para cá. A minha vontade de escrever, ela realmente foi nascendo aos poucos, né? Pelas minhas vivências e pelas vicissitudes da vida também. Sim. E aí eu fui dando vazão a isso aí e, como eu te falei, a minha forma de escrever realmente é essa forma mais poética. Patrícia, a gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta já já. Não sai daí.